A Câmara Municipal de Matão realizou na segunda-feira à noite mais uma sessão ordinária. Nós conversamos com o vereador Paulo Bernardi, que falou sobre seu requerimento, pedindo informações à Secretaria da Saúde e também ao prefeito municipal sobre exame de colonoscopia. O ano passado, nós fizemos um acordo, o hospital e a prefeitura, eu intermediei esse acordo, nós fizemos quase 4.000 exames em 6 meses. Acontece que há sempre reclamações, que alguns exames de fato ficaram na fila e dentre eles colonoscopia. Eu ouvi uma entrevista do secretário de Fazenda dizendo que 15 exames foram marcados de colonoscopia e 7 ou 8 compareceram e os outros faltaram. Então eu quero saber efetivamente qual é o volume de absenteísmo, de faltas que está acontecendo, Adalberto, porque o que acontece? Faltando, vamos supor que sejam 7 que faltaram, são 7 pessoas que deixaram de fazer o exame, ou seja, postergaram o tratamento deles e deixaram mais 7 pessoas na fila que poderiam ter sido chamadas para esse exame. Então o requerimento que eu fiz ao secretário Faro e ao prefeito é que eu fique sabendo qual é o nível de absenteísmo que nós estamos tendo, que alguma coisa tem que ser feita. Não é possível que um exame como colonoscopia, que depende de um preparo, depende de alguns dias de preparo prévio, a pessoa simplesmente não compareça para fazer, prejudicando não só a pessoa que faltou, mas também aquela que está na fila de espera. Trata de exame de alto custo. Sim, exame de alto custo, e que eu disse, além do prejuízo econômico e financeiro para o município, a minha grande preocupação é o prejuízo com a saúde do cidadão. Porque se ele não foi fazer o exame e eventualmente ele tenha algum comprometimento do intestino, no caso da colonoscopia, ele atrasou, retardou o seu tratamento. E outras pessoas que estão na fila, que precisam desse exame, acabam ficando sem fazer o exame, porque as vagas foram preenchidas teoricamente por pessoa que acabou não comparecendo no exame. Se tem colonoscopia, mas a gente sabe de outros exames também que as pessoas não têm comparecido. Então é importante que a gente saiba do volume disso e até depois façamos uma campanha, usando a mídia, usando você da TV, usando todo mundo, para conscientizar as pessoas que elas precisam fazer exame quando o exame for agendado. Bem, vereador, mais 2 requerimentos de sua autoria também para a Secretaria da Saúde. Eu também me preocupa um pouco, Adalberto, a questão das consultas médicas. Nós, o ano passado, 21, 22, o hospital fez um convênio com a prefeitura e colocou lá 14, 15 médicos na rede básica de saúde, cada um deles fazendo 300 consultas por mês. Então, isso significou uma diminuição zero do volume de atendimento do pronto-socorro. Então, eu queria saber qual era esse volume, o que está precisando, aonde está precisando, para a gente conseguir, com essas informações, construir algumas propostas concretas ao Executivo, levar ao prefeito Cido Ferrari, ao secretário Faro, com quem eu tenho um diálogo excepcional, para que nós construamos algumas soluções para beneficiar a população de Matão. Vereador, requerimento de sua autoria, votado por todos os vereadores, moção de repúdio ao projeto de lei 752 de 2021, encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à Assembleia Legislativa. Explica melhor esse voto de repúdio. Roberto, toda vez que você ajuiza uma ação, um processo, procura um advogado para entrar com uma ação, você é obrigado a pagar custas do processo. Tá? Diligência oficial de justiça, custas cartoriais, etc. O Tribunal de Justiça fez um projeto de lei, mandando para a Assembleia, aumentando assustadoramente o valor dessas custas judiciais. Isso significa uma vedação de um acesso à justiça, as pessoas que menos poder econômico, muito embora alguns tenham a assistência judiciária gratuita, mas aqueles que não têm, não vão ter acesso à justiça e o projeto fala de uma trava, aumentando substancialmente o valor que você paga ao recorrer de um processo, significando que eles estão tentando minimizar a quantidade de recursos. Então, toda a OAB está mobilizada para pedir aos vereadores da base da ordem que façam moções de repúdio para que o tribunal reveja a posição de aumentar tão assustadoramente essa carga tributária que vai onerar, evidentemente, a população de todas as cidades. Bem, vereador, se teve voto de moção de repúdio, também teve moção de apoio a um projeto de lei de autoria do deputado federal Gustavo Gayer, que pede aí isenção do IPI. Fala para a gente desse requerimento. Roberto, o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, apresentou um projeto de lei na Câmara isentando do pagamento do IPI os insumos hospitalares. Como nós temos todas as Santas Casas, no caso dos hospitais filantrópicos, Santas Casas, como nós temos as Santas Casas em situação difícil, economicamente falando, e como não há perspectiva de aumento da tabela do SUS, essa maneira que o deputado Gustavo Gayer
usou, é uma maneira de você desonerar um pouco o hospital, porque todos os produtos que a gente compra no hospital, eles são tributados pelo IPI. Uma vez isento, evidentemente, vai sobrar mais recurso em caixa para cobrir o rombo da tabela do SUS e para fazer novos investimentos. Então, eu estou pedindo apoio ao projeto do deputado Gustavo Gayer para a questão da isenção do IPI para Santas Casas e filantrópicas do Estado de São Paulo. Do Brasil inteiro, desculpa. Bem, o senhor vai receber uma homenagem do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Feliz com essa homenagem? Muito feliz. Eu fiquei sabendo hoje que nós seremos em 15 paulistas que foram destacados por atividades ligadas ao movimento negro. E eu fui escolhido como da comunidade, do segmento da comunidade, pelos projetos que eu tenho apresentado em relação à população negra da minha cidade e também aqueles que eu apresentei hoje, são mais 12 que eu apresentei hoje. Então, evidentemente, que é um motivo de muito orgulho para mim e me torna mais ainda responsável em cuidar dessa parcela da população, porque eu tenho um enorme carinho. Vereador, falando sobre esse assunto, dois projetos de lei foram aprovados nesta noite de sua autoria. Isso, um deles cria o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que seria um fundo constituído por diversas doações, receitas e recursos para promover a cultura, a educação, a saúde da população negra de Matão, destacando que eu fiz um projeto de lei anteriormente que cria a possibilidade o conteúdo da história dos afrodescendentes seja contada pelo enfoque da população, das pessoas ligadas ao movimento negro e não as histórias que todos nós fomos acostumados a ouvir nos livros de história. Então, essa é uma questão que pode ser levantada por esse fundo municipal. E o outro projeto, Alberto, trata da saúde integral da população negra. Isso é algumas especificidades em relação à saúde da população negra, como anemia falciforme, como a diabetes mais acentuada em pessoas da raça negra. Enfim, nós estamos propondo que a Prefeitura faça uma política integral de atenção à saúde da população negra da cidade de Matão, negra e afrodescendente, evidentemente. E nós estamos trazendo, no mês que vem, uma professora do Conselho da Comunidade Negra, que vai fazer uma palestra sobre esse assunto para médicos, para a população, para que nós saibamos o que precisa fazer, quais são os focos que nós precisamos cuidar especificamente com a saúde da população negra.